Bem, turma, boa tarde. A nossa aula de hoje a gente vai estudar o estudo dos gráficos do movimento uniformemente variado. A gente vai ver as três situações aqui hoje, certo? A gente vai ver o gráfico da aceleração, da velocidade e, por último, a posição. Vamos começar. Primeiro a gente vai ver o gráfico da aceleração em função do tempo. A gente pode analisar aqui nesse primeiro gráfico e nesse segundo que a aceleração ela é constante, certo? Que ela não muda. Pode passar o tempo que for, que ela vai permanecer sempre a mesma aqui, ó. Tanto o primeiro caso aqui como o no segundo, né? E os dois são diferentes de zero. Ela pode ser positiva, que é o primeiro caso aqui, que a aceleração ela é positiva, e no segundo caso aqui, a aceleração ela é negativa, certo? Se a reta for acima de zero, ela é positiva, que é o primeiro caso aqui. E se for abaixo de zero, ela é negativa. E se a aceleração for positiva, o movimento é acelerado. E se a aceleração for negativa, o movimento é retardado. Os gráficos da aceleração em função do tempo são úteis para determinar se um corpo está sendo acelerado ou desacelerado. Por meio desses gráficos é possível calcular a variação da velocidade sofrida pelo móvel. Quer dizer então que além da aceleração a gente pode encontrar a variação da velocidade, que é essa fórmula aqui, ó, que você já conhece, que é a aceleração média é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, que é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, certo? Para determinar a variação da velocidade do móvel, basta calcular a área desse gráfico, que é essa área pintada aqui, ó, que a área é numericamente a variação de velocidade. Agora o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo, ele surge através dessa equação aqui, que é a função horária da velocidade, que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Onde essa função horária aqui, ela é a equação do primeiro grau. Lá na matemática, uma equação do primeiro grau vai mostrar uma reta, né? O gráfico vai ser uma reta. Ela pode ser crescente ou decrescente. E como é que a gente vai saber se é crescente ou decrescente? É através do sinal da aceleração. Se a reta for inclinada para cima, que é esse caso aqui, a aceleração é positiva. Se a reta for para baixo, inclinada para baixo, a aceleração ela é negativa. A inclinação da reta vai nos dizer o sinal da aceleração, certo? Beleza, eu falei aqui que quando a reta é crescente, a aceleração é positiva. E no outro caso, que a aceleração é decrescente, a aceleração é negativa. E como é que a gente vai saber se o módulo da velocidade está aumentando? Se o corpo está cada vez mais rápido? Ou ao contrário, se o corpo está cada vez mais devagar? Para a gente saber disso, a gente precisa analisar o sinal da aceleração e da velocidade, que é o outro caso aqui. Aqui temos dois casos aqui, da reta crescente e da reta decrescente. Vamos para o primeiro caso aqui devagar. O primeiro caso da reta crescente. Aqui a gente vai analisar que o V está no eixo Y, né? Quando o nosso gráfico ele está acima do eixo do tempo, ele está acima, ele está em cima aqui. Temos uma velocidade positiva. E toda essa região em azul aqui, a velocidade vai ser positiva. A velocidade está mudando aqui, mas está ficando positiva, está aumentando. E nessa região embaixo aqui, nessa região roxa, que a reta está abaixo, essa retinha aqui, essa reta em vermelho, está abaixo do eixo do tempo, né? Onde os valores da velocidade eles são negativos, certo? E onde os valores da velocidade vão ser menores do que zero. Aqui em cima, aqui, nessa região em azul aqui, a velocidade é positiva, certo? Como eu falei. E a aceleração também, porque é uma reta crescente. Reta crescente, a aceleração ela é positiva. A gente vai ter um movimento acelerado, certo? Onde o módulo da velocidade vai aumentar.
Agora nessa região em lilás aqui, a velocidade é negativa, certo? E a aceleração ela é positiva. A gente vai ter um movimento retardado. Ou seja, o módulo da velocidade diminui, certo? Onde o corpo ele está se movimentando cada vez mais devagar. Agora para outro caso aqui, da reta decrescente. Nesse caso aqui que a aceleração é negativa, é uma reta decrescente, né? Como eu falei naquela hora. Mas a velocidade ela vai estar aumentando ou vai estar diminuindo? Nesse caso aqui a gente temos que analisar essas duas regiões aqui, tanto em cima como aqui embaixo aqui, certo? Nesse caso aqui, essa região em azul aqui, certo? Essa região em azul aqui, ela está acima do eixo do tempo, né? E a velocidade ela é positiva, ela está diminuindo aqui, mas ela ainda é positiva, porque tá acima do eixo do tempo. E a aceleração ela é negativa, né? Nesse caso aqui, a gente tem um movimento retardado, onde o módulo da velocidade vai diminuir. E nessa região em lilás aqui, a reta está abaixo do eixo do tempo, né? A velocidade ela é negativa e a aceleração também é negativa. Ou seja, ela tem os mesmos sinais. Aqui vamos ter o movimento acelerado, onde o módulo da velocidade ela vai aumentar, certo? É só a gente se lembrar, se a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal, o módulo da velocidade vai aumentar. Se a aceleração e a velocidade tiverem sinais diferentes, como é o caso aqui e aqui, o módulo da velocidade vai diminuir, certo? Agora essa região no pontinho aqui, esse telinho aqui, tanto aqui como aqui, a velocidade ela vai ser igual a zero. E é onde vai ocorrer a inversão do movimento, certo? Agora aqui, como no movimento uniforme, a área entre a reta e o eixo do tempo corresponde à variação do deslocamento. Nesse gráfico aqui, a gente tem uma figurinha aqui, né? Que é a figura de um trapézio, onde a área vai ser numericamente a variação do deslocamento. Agora um exemplo aqui. Com base no diagrama da velocidade em função do tempo abaixo, determine A. O deslocamento comprido entre os tempos 0 e 0,1 segundo. B. A velocidade média do móvel nesse intervalo de tempo. Aqui a gente tem uma figura de um triângulo, né? Como é que a gente calcula a figura do triângulo? É a área igual a base vezes a altura dividido por 2. Aqui está em quilômetros por hora, né? A velocidade. E o tempo está em segundo. A gente tem que transformar a velocidade por 3,6 para metros por segundo. Como é que a gente faz aqui? A gente divide por 3,6. 108 divide por 3,6, que é igual a 30 metros por segundo. Agora a gente pode encontrar o deslocamento aqui, que vai ser essa áreazinha aqui. A base vai ser 0,1, a altura vai ser 30, como a gente transformou aqui, divide por 2, o deslocamento vai ser 1,5 metros. E a letra B está pedindo a velocidade média. Como é que a gente calcula? A velocidade média é igual à variação dos deslocamentos sobre a variação do tempo. A variação do deslocamento a gente achou que é 1,5 metro. O tempo está aqui embaixo aqui, que é 0,1 segundos. A gente divide aqui, que a gente vai encontrar a velocidade média, que é igual a 15 metros por segundo. Exemplo. O gráfico abaixo representa a velocidade escalar em função do tempo para o movimento de uma partícula que está posicionada na origem dos espaços. No instante que o tempo é igual a zero, determine a aceleração escalar. Como é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente tem que anotar os dados da questão, né? Pegar todas as informações que tem no gráfico aqui, certo? Primeiro, a gente pode perceber aqui no gráfico que a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, né? Aqui, ó. Para ver se essa reta aqui está diminuindo aqui, ó. A velocidade final
vai ser menos 100 aqui. Velocidade final. A menos 100 metros por segundo. A inicial aqui é 100. Tempo final é 20. Metros por segundo. E o tempo inicial é 0, né? 0 segundos. A questão está pedindo uma aceleração, certo? A gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, porque a questão está pedindo a aceleração. E a gente já tem todos os dados aqui, ó. A velocidade final, que é menos 100, a inicial, que é 100, o tempo final, que é 20, e o tempo inicial, que é 0. Agora é só a gente substituir os valores aqui. Vai ficar assim, ó. A aceleração é igual a menos 100. Tem o menos da fórmula, viu? Aqui, ó. Menos aqui. Menos 100 dividido por 20, que é o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. Aí fica aqui, a aceleração é igual. Como tem dois números com o mesmo sinal, a gente repete o sinal e soma, né? Que é a regra lá da matemática. Aí fica menos 200 dividido por 20, né? Que a aceleração é igual. Corta 0 com 0. 20 dividido por 2 menos 20 dividido por 2 é menos 10, né? Fica aqui menos 10. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a resposta. Vamos para o nosso último tópico aqui, do gráfico do espaço em função do tempo. Como a função horária do MOVE, a função do segundo grau, ela corresponde a uma parábola. Por que uma parábola? Porque a função horária do espaço, o tempo aqui, ele está correspondendo à função do segundo grau. O tempo está ao quadrado aqui. Logo, o gráfico da função do espaço pelo tempo, ele vai ser uma parábola, certo? Quando a concavidade da parábola for para cima, a aceleração ela é positiva. Concavidade voltada para cima, a aceleração positiva. E se a concavidade for para baixo, a aceleração é negativa. Concavidade para baixo, a aceleração negativa. O vértice da parábola nos informa quando a velocidade é nula, quando o móvel muda de sentido do movimento. Temos aqui o telinho aqui, e aqui nesse ponto B aqui, é chamado de ponto de vértice, que a velocidade nesse ponto B aqui vai ser igual a 0, onde o móvel vai mudar o sentido do movimento, certo? Para a telinha temos V igual a 0, como eu falei. Antes do telinha, movimento retardado. Antes do T, o movimento é retardado. Depois do T, que vai ter o sentido do movimento, vai mudar o sentido, vai ser um movimento acelerado, certo? Agora vamos para o nosso último exemplo aqui. Observe o gráfico. Qual é a posição inicial? Bem, no gráfico aqui, a posição inicial é o que vale a 3. O S0 vai ser igual a 3 metros. B,
Em que momento o móvel muda de sentido do movimento? Bem, onde ele muda de sentido? Vai ser biquinho 4 aqui. O tempo vai ser igual a 4 segundos. A letra C. A aceleração escalar é positiva ou negativa? É só a gente ver o gráfico aqui. Como o gráfico está com cavidade voltada para cima, a aceleração ela é positiva.